Ora, viva muito, boa noite, caríssimo internauta e telespectador. Está no ar o Telenotícias nesta edição de sábado, 29 de outubro de 2022. Para já vamos aos destaques que marcam esta edição. A Organização da Juventude Moçambicana, ao nível da cidade de Maputo, realizou neste sábado uma marcha em saudação à reeleição de Filipe Nunes na presidência da Frelimo. O segundo destaque para esta edição dá conta que o país registrou nos últimos anos números galopantes de HIV-Sida nos adolescentes e jovens. Acompanhe o desenvolvimento destas notas agora no Telenotícias. Mais uma vez, muito boa noite, caríssimo internauta e telespectador. Vamos às notas que marcam a atualidade nacional. Os secretários distritais da OJM, ao nível da cidade de Maputo, realizaram neste sábado uma marcha em saudação à reeleição de Filipe Nunes na presidência da Frelimo. Para esta organização, a recondução de Nunes significa a abertura de novas oportunidades para a resolução dos problemas que afetam o país. Filipe Nunes, atual líder máximo do partido Frelimo, foi reeleito com 100% dos votos como presidente do partido. A divulgação dos resultados das eleições ocorreu horas após a votação, que contou com a participação de 1.136 delegados. Por sua vez, o partido no poder realizou na manhã deste sábado uma marcha de saudação a Filipe Jacinto Nunes pela reeleição a presidente da Frelimo. Na ocasião, os secretários distritais da OJM, a nível da cidade de Maputo, defendem a recondução de Filipe Jacinto Nunes como uma nova oportunidade para a resolução dos problemas que afligem o país. O camarada presidente foi reeleito em 100%, o que significa que todos os membros da Frelimo do Rovuma Maputo depositaram confiança nele. Assim como nós que estamos aqui também depositamos confiança no camarada presidente Filipe Jacinto Nunes. Quais seriam as expectativas para esta reeleição? As expectativas populares e dos membros é que o camarada presidente vai continuar a resolver os problemas que ainda não foram resolvidos, mas também continuar com os projetos de reconstrução nacional. Sobre os desafios que ainda prevalecem aqui na URB, acha que com esta reeleição haverá alguma resposta? Sim, porque já há uma maturidade, há de se perceber que o nosso presidente já vive a necessidade do povo faz tempo, então com isso há de se encontrar o espaço dele perceber o que priorizar. Haverá muito, temos certeza, uma vez que eu já tinha dito que os camaradas conferam nele, é claro, nós temos que melhorar a qualidade do ensino, nós temos que cada vez mais melhorar as vias de acesso, já temos, mas temos que cada vez mais melhorar. Há muitas coisas que foram feitas neste mandato que está a fim de acabar, mas nós temos que também pôr uma mão na palmatória. A Frelimo é um partido que quando promete vai cumprir com tudo o compromisso. Vai servir de resposta porque é um projeto, conforme dizia, é um programa de 5 anos, temos um plano quinquenal, bem como também a nível dos próprios municípios, para o caso, neste caso não só é da cidade de Maputo, é o projeto que foi apresentado em jeito de manifesto nas eleições de 2018, na campanha em 2018, e é o mesmo que está sendo continuado, já vinha de antes com o camarada David Simango, agora temos o presidente Enéas Comis, e virão outros também que vão dar seguimento, porque é um projeto do partido, é um projeto da Frelimo e é o projeto do governo do dia. Moçambique registrou nos últimos 2 anos números galopantes
de HIV-Sida nos adolescentes e jovens, situação que levou várias organizações de saúde a nível do país a criarem mecanismos para conter este mal. O destaque vai para a sensibilização destas camadas a pautarem pelo uso de métodos contraceptivos como principal método de prevenção contra o HIV-Sida. A Associação Moçambicana para o Desenvolvimento da Família esteve reunida na manhã deste sábado a portas fechadas, junto com várias áreas do saber, a fim de criar mecanismos para a mitigação da propagação do HIV-Sida no país, sobretudo nas raparigas. A Assembleia Geral é o momento mais alto de qualquer associação e da MODEFA em especial. Portanto, é o momento onde fazemos a revisão das recomendações da Assembleia anterior. É o momento em que olhamos para o plano das atividades, mas também o plano, aliás, a realização destas atividades. Esta Assembleia, especialmente, vai focalizar-se nesta análise sobre as recomendações da Assembleia anterior, por um lado, mas também vai se focalizar no plano de 2023, que é um plano que faz a ponte entre a estratégia da MODEFA atual e a nova estratégia que vai começar a ser implementada no próximo ano. É uma Assembleia também que vai ter um momento muito especial, que vai aprovar as reformas em curso na MODEFA. A MODEFA está neste momento a se preparar para os difíceis momentos que estão a vir no futuro. Tanto que exigem ter um conselho diretivo muito proativo, ter membros de qualidade que respondam, portanto, às exigências do momento. Portanto, esta Assembleia vai ter também a oportunidade de aprovar na especialidade aquilo que a Assembleia anterior aprovou na generalidade em termos de reformas da governação da MODEFA. Para as zonas urbanas, estão a ser levadas a cabo medidas de contenção da doença e o combate a casamentos prematuros. Bom, ao nível da cidade de Maputo e se calhar um pouco pelas zonas urbanas, os movimentos juvenis têm trabalhado nas escolas com outros jovens que precisam de ter mais informações sobre questões de saúde sexual e reprodutiva e os próprios direitos, porque acredita-se que ao empoderar as raparigas e os rapazes podem, por exemplo, tomar decisões mais informadas sobre questões como casamentos prematuros, gravidezes precoces, não só, e isso aí contribui de certa forma quando as raparigas e os rapazes têm condições de saber quando e devem, por exemplo, tomar esse tipo de decisões, podem, por exemplo, permanecer na escola. Isso reduz questões como desistências escolares e eles estão, por exemplo, em questões de poder prevenir-se em matérias relacionadas com HIV, SIDA e outras doenças sexuais transmissíveis. Então há palestras que acontecem um pouco por todas as escolas, há também serviços amigas aos jovens e adolescentes, que são os SAGs, que estão distribuídos, por exemplo, em centros de saúde e muitos pontos estratégicos onde temos as nossas camadas mais juvenis desfavorecidos e que, não, por exemplo, têm dificuldades de se deslocar aos principais centros urbanos para poder aceder a esses serviços, como contraceptivos, por exemplo, matérias como contraceptivos, para eles poderem ter condições de continuar a escola e atrasar essas matérias para mais tarde e assim mesmo tentamos a contribuir, por exemplo, para combater os níveis preocupantes de infecções, novas infecções pelo HIV e outras doenças sexuais transmissíveis. Na cidade de Nampula já há mais consciência da necessidade de prevenção, pelo que o número de infecções tem vindo a reduzir na camada jovem. Avaliando o índice anterior e agora, é como eu dizia, estamos a mudar o comportamento, há uma mudança do comportamento e o número tende a reduzir. E os adolescentes e jovens têm a nos procurar mais. Por exemplo, para a província de Nampula, antigamente o movimento juvenil ia atrás dos adolescentes, mas agora recebemos adolescentes por si só. Eles nos procuram e tiram aquilo que são as dúvidas.
O presidente da Confederação das Associações Econômicas diz que as medidas de estímulo à economia nacional, anunciadas em agosto passado pelo chefe de Estado, ainda não se fazem sentir na classe empresarial. Agostinho Vuma aponta para a falta de financiamento às pequenas e médias empresas como fator principal. O chefe de Estado, Filipe Nunes, lançou em agosto passado do ano em curso as medidas de estímulo à economia nacional. A criação de um fundo de financiamento para micro, pequenas e médias empresas, avaliado numa primeira fase em 250 milhões de dólares, é uma das medidas que fazem parte do pacote. Envolvidos 2 meses após o lançamento das medidas, Agostinho Vuma, presidente da Confederação das Associações Econômicas, diz que há avanços e recuos nas medidas anunciadas. E logramos fazer passar as nossas aflições através do pacote de medidas para a aceleração da economia. Há avanços e também há revés avanços, porque estamos a falar de medidas muito oportunas para a nossa economia. Recuos têm a ver com o fato de que, quando nós falamos de pacotes de medida, surge um outro desafio que impõe ao mercado, que impõe à nossa economia, a limitação do acesso ao financiamento. Vuma defende ainda que a materialização das medidas de estímulo à economia nacional depende do financiamento às pequenas e médias empresas. Todas as medidas que nós ouvimos e acompanhamos, elas dependem de uma grande premissa, que é acesso ao financiamento. Por isso, enquanto estamos com o mercado de capitais, também precisamos trabalhar com outras alternativas que possam dar outros acessos a recursos financeiros para as pequenas e médias empresas e não só. No fim da sua intervenção, a fonte disse que o governo tem um papel fundamental para o cumprimento do pacote anunciado. Ainda na atualidade nacional, vamos à nota que dá conta que o presidente do Conselho de Administração do Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças reagiu esta sexta-feira à televisão pública em representação do Ministério da Economia e Finanças, face ao atraso do pagamento dos salários com base na nova tabela salarial. Hermínio Seueia garantiu que os pagamentos estão em curso e até o dia 31 do mês em curso, toda a função pública terá sido paga com base em enquadramentos provisórios. Não é o fato de ser um sistema novo, é o fato de o sistema do governo ter decidido, e bem, que devia-se pagar já o mês de outubro com a tabela salarial única. Então, comprimiu-se bastante o prazo. Como disse, nos meses normais, o processo de pagamento de salários inicia no dia 1 de cada mês. Isto é, no dia 6 de cada mês, os sectores já têm a folha para verificarem e darem a conformidade. E no dia 15 de cada mês, inicia o processo de pagamento. E neste caso, estamos a dizer que o processo de pagamento começou, salvo erro, no dia 24. Né? Portanto, 10 dias à frente. Né? Isso tudo exige uma pressão. A nossa expectativa é que até as 20 horas de hoje consigamos pagar 197.418 funcionários. Portanto, 103 mil já estão pagos. A gestora de programas da Humanize, Sheila Manjat, diz que a problemática das uniões prematuras no país deve-se a fatores culturais. E para mudar o cenário, a organização, junto com as comunidades, tem promovido palestras de sensibilização para reduzir o índice de uniões prematuras.
Moçambique tem uma das taxas mais elevadas de casamentos prematuros no mundo, afetando uma em cada duas raparigas. Cerca de 48% das mulheres em Moçambique com idades entre 20 e 24 anos já foram casadas ou estiveram numa união antes dos 18 anos. Face a este cenário, a Humanize, junto das comunidades, tem levado a cabo trabalhos de sensibilização para pôr fim à prática de uniões prematuras. A lei contra as uniões prematuras veio mesmo para sanar esses desafios, porque não é permitido que uma criança ou uma rapariga abaixo de 18 anos ter que se casar. Então, a lei veio mesmo para corrigir esses desafios, porque são questões culturais e que nós, como organização, temos estado a trabalhar junto das comunidades, fazendo sensibilização, promovendo a participação destas raparigas em vários núcleos, né, de participação, sensibilizando-a para continuar a estudar, sensibilizando-a a aderir a este ativismo que permite com que elas despertem sobre os seus direitos. Porque se uma rapariga fica grávida ainda muito cedo, mina o desenvolvimento dela. Praticamente, esta rapariga pode ficar fora daquilo que é o processo de desenvolvimento do país. Então, por isso mesmo que a gente faz esse trabalho de sensibilização, junto tanto com o governo, assim como com as lideranças locais. Ainda na sua intervenção, Manjate enalteceu o papel da mulher na sociedade. Bom, nós achamos que Moçambique sempre teve desafios em relação à questão do desenvolvimento econômico, mas sempre as mulheres lutaram para buscar o sustento das suas famílias. Por isso mesmo que a gente vê, mesmo quando vai à rua, na estrada, à noite, a gente vê mulheres a venderem algo para trazer o sustento e ao mesmo tempo vemos essas mesmas mulheres às 4 horas com carros a tentar buscar o pão para as suas famílias. Então, para dizer que há sempre oportunidades e este debate vem mesmo para a gente refletir não só sobre a questão do empoderamento econômico, em tanto de buscar recurso financeiro, mas também empoderamento em termos de arte, em termos da própria cultura, para que possamos ter estas mulheres a mostrar e a visibilizar aquilo que é o trabalho delas. Falando dos desafios que o país enfrenta para fazer chegar informações às mulheres que residem em zonas recônditas, refere-se que existem fatores que seriam úteis para que estas tornem-se mais independentes. Serão entregues em dezembro próximo as primeiras 50 casas em construção no distrito de Nhamatanda, em Sofala, para os afetados pelo ciclone Idai. O lote faz parte das 1000 habitações que estão a ser erguidas pela Fundação Chusi num projeto orçado em mais de 4 mil milhões de meticais. De acordo com a Rádio Moçambique, o primeiro-ministro Adriano Maleane, que esta sexta-feira visitou o bairro de reassentamento de Ndecha, em Nhamatanda, mostrou-se impressionado com o projeto inserido na reconstrução pós-ciclones. Notei nas suas caras uma felicidade enorme. Agora tem muita responsabilidade que é para manter e deixar as casas mais bonitas, disse Maleane. Os reassentados enalteceram os esforços do governo na criação de condições para reparar os danos deixados pelo ciclone Idai. Para já vamos à previsão do estado de tempo para amanhã, domingo, dia 30
de outubro de 2022. Poderemos acompanhar aqui as temperaturas máximas e mínimas para as principais cidades moçambicanas. A cidade de Pemba terá uma máxima de 27 e uma mínima de 24. Lixinga uma máxima de 29 e uma mínima de 17. Nampula com uma máxima de 34 e uma mínima de 19. Vamos descendo para a zona centro do país para acompanharmos como é que vai se comportar o tempo no dia de amanhã. Com uma máxima de 36 e uma mínima de 24. Quilimane com uma máxima de 32 e uma mínima de 22. Chimoio com uma máxima de 30 e uma mínima de 19. Beira com uma máxima de 29 e uma mínima de 23. Para já vamos à zona sul do país para acompanharmos a previsão do estado de tempo para amanhã, domingo, 30 de outubro. Inhambane com uma máxima de 27 e uma mínima de 22. Xexé com uma máxima de 30 e uma mínima de 19. Maputo, por fim, com uma máxima de 31 e uma mínima de 19. Esta é a previsão do estado de tempo para amanhã, domingo, 30 de outubro de 2022. Para já vamos a uma breve pausa. Voltamos dentro de instantes com as notas internacionais. Até já. Olá, mulheres! O cancro de mama é uma realidade. Eu tive. Se você fizer o autoexame regularmente e descobrir um caroço, é só correr para uma unidade sanitária mais próxima, fazer todos os exames. Lembre-se, quanto mais cedo a gente descobrir, maior são as possibilidades da gente vencer. Toque, toque, toca, pode salvar a Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Okay. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais. Lipamisi kama kungu ya davilosi, shikwe bukulu kumaja. Timbongolo ni tumo temjaza. Não perca o programa Viver a Vida aqui na FTV. Seja bem-vindo à segunda e última parte do Telenotícias. Para já vamos à atualidade internacional. Os protestos não param no Irão e a cidade de Zahedan, assim que é, junto à fronteira com o Paquistão, voltou a estar no foco da violência. Os protestos não param no Irão e a cidade de Zahedan, junto à fronteira com o Paquistão, voltou a estar no foco da violência. Segundo grupos de direitos humanos, a polícia cercou uma mesquita sunita onde se concentravam manifestantes contra o regime e abriu fogo. Há registro de pelo menos 2 mortos, embora haja relatos que apontem para 3 vezes mais. Entretanto, o responsável pela polícia local foi afastado de funções.
foi divulgada uma rara declaração oficial a reconhecer o excesso de violência durante a repressão dos protestos em Zaidan a 30 de setembro, o que viria a incendiar a vaga de contestação. Estima-se que só nesta cidade tenham morrido quase um terço das perto de 300 vítimas mortais que a revolta já fez no país. O regime continua a culpar as potências ocidentais pelo aumento da insurreição. O marido da presidente do Congresso dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi atacado violentamente em casa. O alerta surgiu por volta das 2h30 da madrugada e foi dado pelo próprio Paulo Pelosi, o marido da presidente do Congresso dos Estados Unidos. Um homem tinha invadido a residência de Nancy Pelosi em São Francisco, não a tendo encontrado, uma vez que a líder democrata estava em Washington, acabou por agredir violentamente Paulo Pelosi, de 82 anos, com um martelo. William Scott, responsável pela polícia local, revela que o atacante, entretanto detido, se chama David DiPapi, tem 42 anos e enfrenta acusações de tentativa de homicídio, agressão com uma arma letal, violência contra a pessoa idosa, entre outras. Paulo Pelosi sofreu um traumatismo craniano e graves ferimentos num braço e nas mãos, mas não corre perigo de vida. Os motivos por detrás do atacante não são ainda conhecidos, mas a menos de 2 semanas das eleições intercalares norte-americanas, muitos políticos já vieram invocar o episódio da invasão ao Capitólio e o aumento exponencial de ameaças contra membros do Congresso. Continuamos com a atualidade internacional. No sul das Filipinas, pelo menos 31 pessoas morreram e 9 foram dadas como desaparecidas na sequência de inundações e desabamentos de terra provocados por chuvas fortes. Os números foram divulgados pelas autoridades locais e poderão vir a agravar-se nas próximas horas, apesar da diminuição da intensidade. Grande parte das vítimas foi arrastada pela força das águas ou atingida por desabamento de terra em 3 cidades de Maguindanao, uma região autônoma muçulmana na ilha de Mindanao. As fortes chuvas começaram no final da quinta-feira, arrancaram árvores e provocaram grandes inundações na cidade de Cotabato. De acordo com o Serviço Meteorológico em Manila, a tempestade tropical Nalgai é responsável pela intensidade da chuva. A tempestade dirige-se para o norte das Filipinas e as autoridades prevêem que a tempestade atinja a região durante o fim. Para já vamos à atualidade desportiva. Moçambique falhou os lugares de pódio do Campeonato Africano de Futebol de Praia Vilanculos 2022 no jogo de atribuição do 3º lugar. Os guerrilheiros de futebol de praia perderam diante a seleção marroquina por 4-6. No seu último dia de jogo do Campeonato Africano de Futebol de Praia, a seleção nacional entrou com tudo, mostrando os zigue-zagues da cobra venenosa. Logo no primeiro período, a seleção fez os seus 2 golos, deixando animado os espectadores presentes na arena de Vilanculo. Mas ainda no primeiro período, os marroquinos fizeram seu primeiro golo. No segundo período, a seleção nacional ficou distraída e não se encontrou em campo, permitindo a vantagem da seleção marroquina. 5-3 foi o resultado da entrada do terceiro e último período. E os guerreiros da praia já sonhavam com a medalha de bronze com este golo de Nelson.
E o presidente da Federação Moçambicana de Futebol disse que há falta de concentração nos últimos minutos por parte da seleção. Segundo aquele dirigente, trabalhos serão levados a cabo para reverter o cenário. Foram jogos renhidos, há falta de concentração no último reduto, falta da nossa experiência. Acreditamos que temos que trabalhar mais, formar mais treinadores e mais ainda, mais campeonatos a nível zonal, mais campeonatos a nível provincial, a nível local, para que possamos ter mais jogadores e mais opções do selecionador nacional para a nossa seleção. Portanto, temos que trabalhar mais, fazer mais campeonatos e reservar mais jogadores. Agora, vamos fazer mais formação, é importante isso. Os senegaleses derrotaram a seleção egípcia na final do campeonato por 6-5 na decisão das grandes penalidades, após a igualdade a 2 no tempo regulamentar e no prolongamento. Foi um dia de muitas emoções na arena de Vilanculo. Os senegaleses fizeram o seu primeiro golo pelo intermédio de Mandione, com este remate fortíssimo que o guarda-redes dos faraós não conseguiu controlar. E os faraós fizeram o golo de empate, onde Hassan Hussein foi o protagonizador, e no terceiro período, Ibrahim fez este remate fortíssimo, colocando assim os faraós na vantagem do marcador. Mas a vantagem durou pouco. Os senegaleses fizeram novamente o seu golo de empate com esta bicicleta de Raul Mendy. A igualdade em 2 prevaleceu no prolongamento. A partida foi arrastada até a decisão das grandes penalidades. As duas seleções mostraram o seu potencial nas penalidades, até que Seni negou o golo a Mohamed Hassan. Ainda nas penalidades, Bea Dihata fez o golo que deu o título de campeões aos senegaleses. I'm very happy, my team. I'm very happy to win this game. And it was very difficult. It was very tough. Man, it's ready done. Anyway, the team worked hard and they have good mental and they're very good. And I'm very happy because they deserve it because they're working all the time. They're working very hard. E com a celebração dos senegaleses, nós colocamos um ponto final à presente edição do Telenotícias, com promessas que a voltar amanhã, domingo, à mesma hora. Um bom final de semana e fique bem, previna-se, evita consumir o álcool e depois fazer ao volante. Ficamos por aqui e até amanhã. Bom descanso.